Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, Padre, mesmo com a dificuldade com a voz, Padre, gostaria de fazer uma proposta. Primeiramente, pare um pouquinho e responda ao seu coração com muita coragem mesmo, e ao mesmo tempo com muita sinceridade. O que é a Eucaristia para você? O que é a Eucaristia para você? Você de verdade sente que não é uma representação. Ou seja, a hóstia consagrada não representa Jesus. Ela é Jesus. Há uma grande diferença. Quando que nós representamos? Quando vamos para um palco, para um teatro, nós vamos representar um personagem, nós vamos ali dar vida a um personagem. É algo que é representado ou apresentado. A Eucaristia para nós não é uma representação. A Eucaristia representa Jesus. Não, para nós é Jesus, que sendo Deus, e eu gosto muito de um trocadilho de palavras em latim, que Santo Tomás de Aquino gostava muito de usar: poluit, voluit, fedit. Ele quis, ele pôde e ele fez. Ele se escondeu num pedaço de pão para ficar no meio de nós. É tanto amor por nós que ele se esconde num pedaço de pão e num pouco de vinho para ficar entre nós. É isso que você sente. É isso que você comunga. É isso que você busca. É Ele que você adora. Por que esta pergunta? Ontem nós ouvimos o relato de Jesus entrando no meio do caminho dos discípulos que estavam se dirigindo de Jerusalém para Emaús. O texto de hoje é a continuação do texto de ontem. E eu vou me apoiar no texto de ontem
para uma pequena provocação para o nosso momento gostoso de adoração diante de Jesus. Jesus, Ele tem uma lista, ou melhor, não tem. Ele já rasgou essa lista, mas Ele tinha uma lista com motivos, muitos motivos, para desistir do povo de seu tempo. Eu acho que eu vou corrigir o que eu disse. Ele ainda tem uma lista com motivações para desistir de nós. Nós o abandonamos, nós sentimos preguiça de ouvi-lo, de comungar, de adorá-lo, de estar com Ele. Mas já repararam que Ele não desiste de nós? Não desiste. Ele dá um jeito de nos aproximarmos dEle. Vejam, você aqui hoje, por que você? E não outra pessoa? Por que Ele quis você? E talvez se eu fosse sentar aí ao seu lado, você teria algo para me contar de talvez não ter dado certo de você vir aqui hoje. E você veio. Você que nos acompanha pelo YouTube, por que você? Não outra pessoa. Ele deu um jeito de se aproximar de você, de estar com você. E em muitos momentos, nós viramos as costas para Ele, nós sentimos preguiça, nós inventamos desculpas, nós inventamos 1001 situações para dizer: hoje eu não posso, hoje eu não quero, hoje eu não vou. E mesmo assim, Ele não desiste de nós. Hoje pela manhã a Renata estava recordando, é porque no 5º domingo da quaresma, o padre pegou outro viés de reflexão, mas teologicamente, biblicamente falando, na teologia bíblica, na literatura joanina, quando Jesus chora diante da morte de Lázaro, Ele não chorou por causa do amigo falecido. Ele chorou porque viu que aquela galera toda não tinha entendido nada do que Ele tinha plantado ali, em cada lugar que Ele passou. A vida nova, a alegria, a esperança. Ele chora porque, com certeza ele pensou: meu Deus, o que eu fui fazer? Eu plantei, parece que não adiantou de nada. E será que ele não tem chorado ultimamente, sentindo as mesmas impressões daquela época? Veja, Ele é o Senhor da alegria, nós alimentamos a tristeza. Ele é o Senhor da esperança, nós insistimos em fraquejar, duvidar, não confiar na força que Ele nos dá. Quem é que comungou hoje? Levante a mão bem alto, mas bem alto mesmo, que além de rouco o padre está cego. Ou seja, Ele está conosco, Ele não desiste de nós, Ele insiste conosco, mas nós insistimos em caminhar na contramão. Mas voltando ao texto, os discípulos estão indo para Emaús, cabisbaixos, chorosos, tristes, derrotados. A iniciativa é de Jesus, sempre foi dele. A iniciativa de te trazer aqui foi dele. Ah não, padre, eu que peguei meu automóvel e vim. Mas antes mesmo de você dizer eu vou, ele disse eu te quero. Isso é bonito, muito bonito. Antes mesmo de dizermos a ele eu vou, ele disse eu te quero. Grave isso, por favor. Antes mesmo de você dizer eu vou, ele disse antes eu te quero. A iniciativa de Jesus é clara quando nós percebemos que os discípulos estão caminhando e Ele entra no meio do caminho. A percepção de Jesus em ver-nos na tristeza, na derrota, com problemas, desanimados, desconfiantes.
Ele entra no caminho para nos aquecer o coração. Não foi essa a reação dos discípulos quando Jesus fez de conta que ia adiante para sentir o que é que os discípulos iam tomar de iniciativa? E que bom que os discípulos não erraram. Convidaram Jesus: permanece conosco, permanece conosco. Já é tarde, a noite vem chegando. Quando Jesus parte o pão e eles reconhecem que é Jesus, eles concluem: nosso coração não estava ardendo, não estava quentinho, aquecido, quando ele ia nos falando as Escrituras? Jesus entra no meio do caminho, porque os discípulos estavam tristes. Ele não compactua com a tristeza. Ele sentiu os discípulos derrotados. Ele não compactua com a derrota. Ele sentiu os discípulos pesados, fracos na caminhada. Ele não compactua com tudo isso. Ele toma a iniciativa de caminhar conosco. E tenha coragem de ir animando e incentivando. O que está acontecendo? Por que vocês estão tão tristes? Você é o único forasteiro. A tristeza era tão grande que eles não reconhecem que é Jesus. Que é Jesus. E aí Jesus começa a falar da palavra de Deus. E a caminhada continua. Eles nem perceberam e chegaram no povoado, porque a palavra de Deus foi dando ânimo, aquecendo o coração. Olhem bem para minha cara feia e guardem isso daqui. O padre não é doutor nas coisas, mas eu vou emitir uma opinião, um palpite. Acho que nós estamos desesperados em resolver problemas e não em resolver a causa do problema. As últimas tragédias, será que simplesmente colocar detector de metal, revisar isso, revistar aquilo, vai ser o suficiente? Por que tantas reuniões para se resolver o problema? Quando é que vamos parar para discutir a origem do problema? Quanta tristeza, quanta dor, quanta desolação, quanta transferência de responsabilidade e quantas costas viradas e ouvidos tapados para a palavra que aquece o coração. Quem aqui é do tempo de cartas? Ai, Rose, você não levantou a mão, não. O chocolate te conquistou com um correio elegante. Vocês se lembram que cartas demoravam a chegar? Quantos cartões de Natal nós mandamos e chegou bem depois do Natal? Bem depois. Quantas cartas nós escrevemos, páginas e páginas, e era demorado de fazer isso. Demorado. A gente envelopava com tanto carinho. Alguns são da época que o carteiro passava na porta de casa, tinha um ponto para colocar as cartas. Outros tinham que ir para o correio mesmo, enfrentar a fila e mandar carta, comprar selo. Isso demorava. Querem ver outro exemplo de coisas que demoravam? Vocês sabem historicamente por que nós celebramos a missa de sétimo dia? Ou no sétimo dia? Nós vivemos num país tropical, muito calor, muito quente. Os corpos não suportam ficar muito tempo em velório. Muitas famílias não ficavam sabendo da morte de seus parentes e amigos. Dias depois é que a notícia chegava, que as viagens aconteciam, e aí se celebrava uma missa, lembrando da pessoa que já estava sepultada. Daí que historicamente nasceu a missa de sétimo dia. E aí as pessoas hoje vivem brigando, contam o 7 é apenas um número simbólico, mas ficam brigando. Ai, mas não tem missa nesse dia, é nesse dia, é nesse dia. É um simbolismo. E historicamente nasceu daí. Veja nos países frios, de neve, os velórios demoram 30 dias, 60 dias.
Quantos países têm a tradição, inclusive, de guardarem os corpos, organizar um bom buffet para recepcionarem os convidados que chegarão para o velório, como na Inglaterra, por exemplo. Não foi um triunfo somente da Rainha Elizabeth, é de qualquer inglês. Isso eu estou dizendo para destacar o que hoje é muito rápido. Minha gente, vocês são jovens, vocês não são do tempo do orelhão, vocês não são do tempo que tinha uma vizinha rica no quarteirão da gente, que tinha um telefone. A gente ia à noite pedir para fazer um telefonema à noite, que era mais barato, e tinha uma caderneta que ela anotava para no final do mês todo mundo rachar a conta. Eu sou do tempo em que a gente ficava rezando para a ficha não cair, para dar tempo de completar a ligação. E o telefone era aquele de... E a gente ia ficar dando volta. Quando a gente conta para os mais moços, eles não entendem nada do que nós estamos falando. Quase é preciso um tradutor para dizer o que é isso. Eles não pegaram também a evolução. Cartão com unidade. A gente ia para a escola banando. Eu tenho 100 unidades. Eu só tenho 10. E um pedia cartão para o outro, com medo de gastar todas as unidades, porque depois tinha que pagar um cartão novo. Eu estou dando toda essa volta para dizer que muitas coisas mudaram com a rapidez tecnológica, mas nós não paramos para acelerar a sabedoria. Com isso, o mal também se apoiou na rapidez tecnológica para fazer também o seu serviço. A alegria acabou se retardando naquilo que hoje é mais veloz. E mais, nós deixamos a sabedoria de lado para crescer em informações. E já repararam que a pessoa mais chique é aquela que está mais informada, bem informada? Só que informação fica velha. Você tem que ter sempre uma informação nova. Formação não. Com isso, o mal começou a ganhar mais ibope, a ganhar mais espaço, a ter mais espaço. Os discípulos estão tristes. Jesus percebe que precisava entrar em ação. Caminha no meio deles, vai aquecendo o coração, faz com que eles parem um pouco em torno da palavra, sem pressa, mas caminhando. E eles chegam em Emaús. Nós não temos tempo para escutar Deus. Vamos ser bem sinceros, não precisa levantar a mão não é confissão pública. Quem de nós para todos os dias para ler um trecho bíblico, para ler pelo menos o evangelho do dia? Nós queremos resolver problemas e não a causa dos problemas. Os corações estão petrificados. Não vão rir do padre, mas nessas horas que eu gosto daquela frase do sábio do desenho da Frozen: somente um coração, como é que é? Oh Jesus, por que eu não anotei? Somente o amor é capaz de aquecer um coração congelado. E esse amor nós chamamos de Palavra de Deus, Cristo. Somente a Palavra de Deus é capaz de aquecer um coração congelado, frio, sem fé, sem vida, sem ânimo. Nós alimentamos o coração da Palavra de Deus todo dia? Nós paramos para escutar Deus? Nós paramos para meditar Deus? Não temos tido tempo para Ele.
E não é fala de pessimista. Se continuarmos nessa, como diria meu avô, nessa toada, nós seremos alcançados com mais notícias ruins. Porque ao invés de resolver o problema, nós deveríamos resolver a causa do problema. Ter mais tempo para escutar Deus. Aí eu acho incrível que quando os discípulos reconhecem que é Jesus, eles saem correndo de volta, vão para Jerusalém. Ué, mas não estava tarde? Eles não tinham andado 11 quilômetros? Eles tinham redescoberto a alegria. E quando a gente está alegre, feliz, não há esforço, não há dor, não há rouquidão, não há isso, não há aquilo. A gente vai e faz, a gente vai e vive. Eu queria insistir com cada um, com cada uma, que olhasse para Jesus e fizesse o convite essencial. Eles caminharam com Jesus e não reconheceram Jesus, e de repente eles tiveram um minuto de sabedoria. Permanece conosco, Senhor. E Jesus permaneceu e foi reconhecido. E aí a alegria voltou a ocupar o lugar do coração, o lugar central do coração. Olhe para Jesus nesta noite e só diga isso para Ele: permanece conosco, permanece comigo. E aí eu termino do jeito que comecei. O que é Eucaristia para você? Se nós redescobrirmos o valor da Eucaristia, todos os dias, mesmo que seja ou que fosse para um aceno de mão, nós visitaríamos a Capela do Santíssimo. A Capela do Santíssimo. Como eu estou vendo as crianças aqui, Maria já capotou. Eu vou terminar com a historinha de Jacinta. Se lembram de Santa Jacinta? Lembram, gente? Os que têm a minha idade: Jacinta, Francisco, Lúcia. Vocês se lembram como Jacinta morreu? Jacinta morreu com uma grave doença, como a Covid do nosso tempo. Ninguém podia chegar perto dela. E ela tinha dores horrendas. Até que uma irmã, uma freira, resolveu acolher Jacinta. E todos os dias a freira ia visitar o leito de Jacinta sem medo. Sem medo. Ela saía da cama. Como ela não podia ir na Capela do Santíssimo, porque estava com uma doença contagiosa, ela da janela via o sacrário e fazia sua adoração todos os dias. E quem um dia tiver a graça de ir a Fátima, vai ver do lado da cama onde Jacinta morreu, uma cadeira com as pernas quebradas, cortadas. Quando Jacinta morreu, a madre pediu que se cortasse aquelas pernas, para que ninguém se sentasse. Porque um dia ela foi se sentar na cadeira e Jacinta não deixou, dizendo: Nossa Senhora se sentou aí todos os dias e veio me visitar. Ela não morreu sozinha, porque ela adorava Jesus. E sua mãe reconheceu que não podia abandonar um coração adorador. Maria não abandona um coração que adora Jesus. Maria não abandona um coração que faz tudo o que o Filho disse. Maria não sai de perto de um coração que é todo voltado para Jesus. E essa cadeira está lá, ninguém se senta nela. Todos os dias as freiras colocam flores na cadeira que Nossa Senhora sentou, porque não quis abandonar aquela criança que todos os dias adorava Jesus. Que todos os dias adorava Jesus. Se nós redescobríssemos o valor da Eucaristia, a Capela do Santíssimo nunca ficaria sozinha. E é o lugar que mais fica sozinho todos os dias em nossas igrejas. Jesus é pouco visitado.
Jesus é pouco adorado, Jesus é pouco amado por nós. Nós aparecemos de vez em quando, por isso não podemos deixar de insistir com Ele. Permanece conosco, fica conosco, não como convite, mas como reconhecimento de quem Ele é. Reconhecimento de quem Ele é. Nós vamos expor Jesus e eu vou fazer um convite. Hoje será uma canção. Quem quiser sentar aqui no chão, chegar pertinho de Jesus, será isso, será esse o nosso momento de adoração. Nós vamos olhar para Jesus e dizer: permanece comigo, permanece conosco. Amados, contagiemos o mundo de Jesus, plagiando o bem-aventurado Padre Jordan, fundador da família salvatoriana. Ele dizia: o mundo para o Salvador. Só assim é que vamos acabar com todas as tragédias, quando o mundo for do Salvador. Permanece conosco, aquece o nosso coração, tire a nossa tristeza. Por outro lado, ouçamos mais Jesus.